O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados. Meus caros irmãos, nós estamos nessa quinta semana da Quaresma, que antes da reforma litúrgica era chamada já domingo passado, né? Seria já o primeiro domingo da Paixão. E assim, o evangelho todo dessa quinta semana se remete à paixão de Cristo, à autorrevelação de nosso Senhor. Ontem nós vimos Jesus que fala num nível, os fariseus entendem outra coisa, como se Jesus estivesse num plano diferente. Como assim? Jesus fala pressupondo a fé, os fariseus entendem de forma material, carnal. Assim também continua esse diálogo de Cristo e os fariseus e os judeus como um todo, né? Aqui. E Jesus, ele fala de uma escravidão diferente. Porque quando Jesus falou de escravidão, a verdade vos libertará e tudo mais, os judeus olharam aquilo lá, mas escravidão? Eu não sou escravo, eu sou livre. Nós nunca fomos escravos. Eles pensavam apenas numa escravidão com algema e tudo, né? Ou seja, uma escravidão, um trabalho escravo, uma escravidão como a do Egito, como o povo foi escravo do Egito. Mal sabiam eles que toda a libertação do Egito também foi um sinal e uma prefiguração de uma libertação muito maior. Então Jesus, ele vem falar da liberdade que vem da verdade. A verdade vos libertará. Então, a verdade liberta de uma escravidão,
diferente de qualquer outra escravidão humana, podemos dizer. A escravidão que nosso Senhor se refere é a escravidão do pecado. Ele mesmo diz no versículo 34, o capítulo 8 de João, versículo 34. Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, esse é escravo, ainda não é livre. Então, Jesus disse, numa determinada passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade liberta, Então a verdade vos libertará. A verdade por excelência é Cristo. E Ele vem nos libertar dessa escravidão, a escravidão do nosso pecado. Uma escravidão bem mais violenta e é uma escravidão muito mais real. Jesus mesmo diz, não tenhais medo, repito, não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenhais medo daqueles que podem fazer perder a alma. Ou seja, Jesus indica valores muito maiores do que se apegar à sua vida exageradamente, Então, meus irmãos, hoje nós somos chamados a, com sinceridade de coração, buscar essa verdadeira liberdade que consiste na santidade. Fazer aquilo que Deus quer. Eis a liberdade. Mas, padre, como assim? Meu filho, é simples. Um ventilador foi feito para ventilar. Nós fomos feitos para amar. Nós somos feitos por amor e para amar. Então, quando Deus, por excelência, é amor, então nós somos feitos também para Deus, E porque estamos com Deus, nós amamos o próximo. Então, meus irmãos, possamos corresponder fielmente à nossa vocação, buscando o auxílio na vida de oração para fugir de todo pecado, de toda tentação, de tudo aquilo que nos torna escravos de nós mesmos, escravos da nossa concupiscência, escravos das nossas paixões. E em Cristo, na cruz de Cristo, nós somos livres. Então, meus irmãos, busquemos a verdadeira liberdade, a liberdade de coração. Possamos ser fiel a Deus e corresponder com amor ao seu chamado. E no mistério de Cristo, seguindo a sua palavra e os seus mandamentos, nós seremos verdadeiramente livres. A verdade, é como o sol, ilumina o nosso coração e nos mostra quem realmente nós somos e o que somos chamados a ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.